Olá, que bom que você chegou até aqui. Sabe qual é o nosso assunto de hoje? Idade emocional. Sabia? Você já descobriu qual é a sua idade emocional? Sim, é muito interessante. Quando a gente começa a pensar a respeito disso, começam a cair umas fichas e a gente começa a administrar muito melhor a nossa forma de pensar, sentir e agir. Vamos falar sobre isso daqui a alguns segundos? Então, mas antes de darmos continuidade no assunto, curte agora para não esquecer, já curte e já compartilha, porque a mensagem de hoje é muito importante para uma autoanálise, uma autopercepção e uma transformação daquilo que não está indo tão bem na tua vida. Vamos lá? Curte, comenta, compartilha. Pois é. Gente, quando um bebê nasce, ele ainda não tem o menor discernimento, ele ainda nem raciocina. Ele só tem sensações. E é muito interessante porque o aprendizado nessa primeira infância é muito rápido. Eles pegam as coisas assim de uma forma muito rápida. Muito bem. Um bebê recém-nascido, ele só se comunica chorando. Se ele tem fome, ele chora. Se ele tá sujo e precisa trocar a fralda, ele chora. Se ele tá com frio, ele chora. Se ele tá com muito calor, ele chora. É a primeira forma de comunicação de um bebê, é chorar. Mostrar o seu desagrado. Porque assim ele chama atenção e a mamãe vem correndo ver qual é a necessidade desse bebê para cuidar dele. Muito bem. Depois de alguns meses, né, ele já começa até a olhar para os lados assim com mais interesse. Ele começa a perceber que existem outras coisas além dele mesmo. Ele começa a perceber que ele é uma unidade dentro de um universo. Porque até então só existia ele para ele mesmo. Agora, ele existe em um ambiente que existem outras pessoas, que existem outras coisas, que existe uma infinidade de possibilidades. Então ele já sorri, ele já busca conhecer mais coisas. Então aquele momento que o bebê pega o dedão do pé e põe na boca, tudo ele quer pegar e pôr na boca. Por quê? Porque é com o sabor, com aquela sensibilidade da boca que ele vai tomando consciência do mundo à sua volta. Depois ele cresce mais um pouquinho e além de rir e de chorar e de pegar as coisas e levar até os lábios, ele começa a ter uma interação um pouco maior. Então ele começa a balbuciar, ele observa muito a mãe, o pai, aquelas pessoas com quem ele tem mais contato, e ele quer conversar, então ele vai balbuciando. Só que ninguém entende ainda o que ele está falando. Ele também não entende palavras ainda, mas ele já sente o sentido daquelas falas, daquelas palavras. Num instante ele sente se aquilo está sendo dito com alegria, com paciência, com um sentido de ansiedade, com preocupação. Ele já percebe, tem sensações de emoções e sentimentos. Aliás, isso já vem com ele, né? Mas aquilo vai ficando cada vez mais forte. E aí, ele é capaz de começar meio que a driblar. Depois de uns meses, ele começa a driblar as reações dos outros, das outras pessoas, com a sua própria forma de expressão. Então, olha que interessante, mesmo sem ainda raciocinar, tem bebê que já manipula o pai e a mãe para conseguir o que ele quer. Só com gestos,
só com expressões faciais. Interessante isso, né? E assim a criança vai se desenvolvendo. E aí ela aprende a viver num ambiente onde a troca é maior. Então ela já começa a engatinhar, depois a caminhar, ela começa a perceber e conviver, né, melhor com outras crianças, tem uma troca maior com as outras crianças. E aí ela está acostumada a ter todos os cuidados e toda a atenção, né, do pai, da mãe, do seu cuidador. E ela exige o mesmo das outras crianças. Só que cada uma está na mesma situação que ela. Cada uma quer a mesma atenção, o mesmo cuidado. Eu em primeiro lugar. A criança pequenininha, ela ainda é muito egoísta. Ela ainda não consegue compartilhar muito, a não ser por interesse. E quando ela pega um que está na mesma situação que ela e que defende os seus interesses com a mesma garra que ela, aí vem a decepção, a frustração e aquele choro, ou então o grito, ou então bater de pé, né? Por quê? Porque ela quer porque quer. Ela foi acostumada assim, ela acha que tem todo o direito do mundo, que o outro se resolva, ela não tem nada a ver com o outro, ela quer saber dela. É um momento onde ela ainda é bastante egoísta, apesar de estar já se sociabilizando. E à medida que ela vai sociabilizando e que vão explicando a ela que assim como ela tem direito, os outros também têm, ela começa a entender e começa a compartilhar de uma forma muito mais natural, sem dor, sem sofrimento. É uma coisa colaborativa, uma cooperação que começa a acontecer de uma forma mais espontânea. Por quê? Porque teve orientação, porque teve um ensinamento. E a criança aprende, e ela vai se desenvolvendo. Então, se nós fizermos um paralelo com o nosso emocional, a nossa idade emocional, nós começamos a pensar, caramba, como é que é o meu comportamento emocional diante de uma situação de frustração, vai? Eu tinha lá um plano, um projeto que não me deu certo, ou eu tenho um relacionamento afetivo que não está me satisfazendo. Como é que eu estou recebendo isso? Como é que eu estou lidando com isso? Olha, que interessante. Então, vamos supor que seja um relacionamento onde as duas pessoas têm muito em comum, mas também cada qual tem a sua personalidade, as suas características próprias, e aí vem as diferenças. Se eu estou cobrando do outro uma atitude, um comportamento que eu quero para mim, mas que o outro não quer para si, eu estou sendo invasiva, estou sendo egoísta. Eu estou olhando só para mim como uma criança pequenininha que só quer saber de si. Uma criança que quando não tem o que quer, esperneia, fica irritada, chora, faz desaforo. Ué, mas se eu estou tendo um comportamento desse no relacionamento, a minha idade emocional está sendo de 2 anos de idade. Já parou para pensar nisso? Se a gente para olhar para o outro de uma forma respeitosa, acolhedora, a gente vai colocar limites nessa necessidade de relacionar-se de uma forma que valha mais aquilo que é importante para mim. Porque se isso não acontece, eu fico frustrada. E aí eu fico triste, aí eu fico decepcionada, aí eu fico irritada. E aí a coisa não funciona. Então, se eu começo a agir de uma forma mais adulta, eu falo, caramba, eu gostaria tanto que fosse assim, isso é tão importante para mim, mas eu percebo que o outro não tem isso para me dar.
Se eu percebo que o outro não tem para me dar, sempre temos escolhas. Ou eu aceito isso e vou viver com todo o resto que ele tem para me dar e que é bom e que me satisfaz, e eu preencho essa lacuna por mim mesma. Ou eu saio dessa relação, porque ela vai me trazer muita angústia, muita frustração, e eu não quero isso para minha vida. Agora, se eu vejo que o outro pode me dar, que ele tem para me dar, eu converso. Eu faço um diálogo, são dois. Eu falo e eu ouço o que ele tem para me falar. Um jogo aberto e franco. Aí o outro pode parar para avaliar com serenidade se aquilo que eu estou pedindo, tudo bem, ele tem condição de adaptar no seu dia a dia, adaptar na sua mente, no seu coração, para prover essa minha necessidade. Mas, se ele chegar à conclusão que realmente aquilo é inviável, que ele não tem essa competência emocional, vocês podem entrar num acordo da forma como eu falei anteriormente. Ou eu vou suprir a minha necessidade por mim mesma, ou isso vai ser muito pesado, não dou conta. Continuamos ótimos amigos e cada um segue sua vida. Porque um relacionamento é um laço que une, no mínimo, duas pessoas. E para que esse relacionamento seja harmonioso, precisa haver uma contrapartida, precisa haver uma cumplicidade. Quando eu conquisto isso, minha idade emocional é de um adulto competente, um adulto de resultados. Então, para saber em que idade emocional eu estou vivendo hoje, basta analisar os meus resultados emocionais. Como é que estou reagindo em relação a tal problema, em relação a tal situação, em relação a um tal relacionamento. E fechar para balanço e analisar cada coisa. Nossa, aqui eu estou um bebê chorão. Aqui eu estou uma criança malcriada, egoísta. Nossa, aqui eu estou uma criança que já sabe se relacionar. Nossa, aqui eu sou uma criança que está vivendo já um momento de grandes trocas, de compartilhar com alegria, de aceitar o outro. É fantástico. A nossa idade mental, ela pode ser corrigida, ela pode ser educada. Assim como educamos uma criança, educamos a nós mesmos, as nossas emoções, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Gostou da mensagem? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Não esquece de acionar o sininho para ser notificado quando subir o novo. Mas se você ainda não curtiu esse vídeo e chegou até aqui, curte agora e comenta. E acima de tudo, compartilha. Compartilha com os seus amigos, com os seus queridos, porque com certeza você vai estar colaborando com cada um deles, ok? Gratidão por ter ficado comigo até agora. Namastê. E nos vemos no próximo vídeo.